pessoal, tudo bem? Se você tem dúvidas sobre restauração do seu casamento ou pessoal, vem com a gente que a gente vai te ensinar aqui. Sim. Sem a gente entrar no assunto. Hoje a Uhum. live é sobre sabedoria feminina. Nós decidimos falar sobre esse assunto porque, não sei, para quem não sabe, esse Instagram, ele tem um grupo de WhatsApp onde as mulheres se reúnem e a gente acaba falando e cuidando dessas mulheres que estão passando por dificuldades no seu casamento. Então, toda semana, às vezes 2 vezes na semana, a gente faz algumas lives para falar sobre alguns assuntos voltados para a mulher, né? Sempre voltado para a mulher. E hoje a gente gostaria de falar sobre isso, sobre a sabedoria feminina, e nós vamos falar. E eu queria falar um pouco hoje sobre uma mulher da Bíblia que, para mim, é uma das mais sábias e que, assim, eu tenho algumas lições que eu tiro do livro de Ruth. Para resumir, para quem não conhece a história, Ruth, ela foi uma mulher. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tô totalmente atrasado para mim. Aham, a gente está sabendo direitinho. Tá normal? Aham. Então, para falar sobre Ruth, a gente tem que falar um pouco sobre a família de Ruth, né? Como ela. E para falar da família, nós temos que começar falando sobre Noemi e Elimeleque. Que eles saíram de Belém, de Judá, né? Na época, porque eles estavam com uma dificuldade muito financeira e foram para Moabe. E Moabe era uma terra onde o Deus de Israel ele não era cultuado, eles cultuavam outros deuses. E lá eles se estabeleceram em Moabe, e os filhos de Noemi, ela tinha 2 filhos, casaram-se com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E uma tragédia cometeu essa família. O Elimeleque morreu, e logo em seguida, tempos depois, ou pouco tempo depois, a Bíblia relata que os maridos de Orfa e os filhos de Noemi morreram também, né? E nisso, a Noemi ela ficou muito, muito triste, amargurada. Perdeu o marido e perdeu os 2 filhos, ela ela quis voltar para a terra dela. E nesse momento ela fala para as noras: fiquem na sua terra, voltem para a casa da sua mãe. Não, eu vou viver, porque naquela época a mulher viúva e ainda que perdeu os 2 filhos, no Antigo Testamento, ela era considerada nada. Ela ia ter que mendigar, ela não ia ter vida, né? E ela não queria que as noras passassem por isso. Como eram jovens, ela queria que ficassem lá na terra delas para elas casarem novamente. E nesse período, aí que começa a história de Ruth e as lições que eu tiro dessa mulher, que para mim é uma das mais sábias da Bíblia. Existem muitos exemplos de mulheres sábias na Bíblia, né? Sara, Esther, mas para resumir, nossa, muito, muito. Mas eu falo muito, eu amo o livro de Ruth, e para quem nunca leu, é um livro muito pequeno, então de fácil entendimento, uma história muito gostosa. Leiam, porque vocês vão tirar lições preciosas. E eu vou falar algumas coisas, algumas características de Ruth. Primeiro porque, diante de toda essa situação dessa tragédia, da perda do marido e do cunhado, do sogro, ela não murmurava, ela não reclamou. A Bíblia não relata que ela ficou chorando, se descabelando, amargurada. Muito pelo contrário, ela foi aquela que segurou a onda e sustentou, né, a família, a sogra e a cunhada. A cunhada, a órfã, ela voltou, realmente ela não quis prosseguir com a sogra. Ela voltou para a terra dela, mas Ruth ela permaneceu. A sogra insistiu para que ela não fosse com ela, porque iam passar dificuldades, mas ela não. Forte, firme, sem murmurar, não se queixou e falou: não, eu não vou, não insista. E uma da parte que eu até quero ler para vocês, que é uma das passagens mais lindas e conhecidas
que todo mundo fala e que até em convite de casamento eles escrevem, eu quero ler aqui para vocês, porque para deixar gravado, vocês devem conhecer uma passagem muito conhecida. Em Ruth 1,16, ela fala, Ruth responde, não insista que te deixe, que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, ela já estava certa do que ela queria, decidida que mesmo em tempos de guerra, de tribulação, de amargura, ela ia com essa sogra, ela estava decidida. E a segunda lição que eu tiro dessa história maravilhosa é a amizade. Ela tem uma amizade pela sogra que não existe mais. Nós vivemos num país que sogras brigam com noras, é aquele ciúmes, é aquela coisa de competição. As sogras, elas torcem para que o casamento acabe, algumas, né? Para que os filhos voltem para casa. E não tem esse amor, como filha. Não, nesse caso, não, Noemi, ela tinha um amor pelas noras como filha. Ela tratava essas noras realmente como filhas dela. E essa amizade sem interesse de Ruth, porque ela não tinha interesse nenhum. Até porque ela indo com a sogra, ela ia ter que trabalhar, né, para sustentar a sogra, porque a sogra já era, eu acredito, né, que já era uma mulher mais velha, ia ter dificuldades, e ela ia ter que trabalhar para sustentar a sogra. Então, que amizade nós temos? Que exemplo de amizade? Vocês, hoje em dia, vocês têm uma amizade assim com qualquer pessoa? Hoje em dia a gente não vê mais isso, sempre é por interesse. Né? Dificilmente você vê uma amizade verdadeira sem interesse. Então, esse é um exemplo muito grande de sabedoria. Outro ponto que eu noto nessa história é sobre a vontade de trabalhar. Ela não teve preguiça. Ela chegou no campo, já chegou trabalhando. A Bíblia relata que ela chegava de manhã e na época era uma ordenança do Senhor que as pessoas não podiam pegar os restos. Os restos e o final da colheita era para as viúvas e para os órfãos. Então ela ficava lá para pegar essa esmola mesmo, esse resto. E aí o que aconteceu? Ela acabou chamando a atenção de Boaz, né, que foi o resgatador dela, justamente porque ela trabalhava, e ele falava, nossa, mas quem é essa moça, né, que chega cedo, é a primeira a chegar e a última a sair. Então eu vejo que nós, quando estamos passando por uma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é se deitar. Quando as mulheres elas acabam se separando, elas acabam se prostrando e não trabalhando, elas não conseguem trabalhar, elas se prostram, elas não têm vontade de trabalhar. E ela mesmo diante da dificuldade, não, ela arregaçou as mangas, foi para o campo, não, preciso me sustentar. Então, essa parte, assim, que poucas pessoas falam, é uma coisa que eu acho muito forte nessa história. Ela não tinha preguiça. E hoje em dia as pessoas elas se acomodam numa preguiça, as mulheres se acomodam quando acontece alguma coisa. No elas se prostram e não querem mais saber de nada. Então, eu acho muito séria essa parte, assim, é uma lição muito grande. O quarto ponto, que é um exemplo que ela me dá de sabedoria, é o caráter. Né? Eu acredito que eu imagino Ruth uma mulher bonita, mas eu acho que não foi por isso que Boaz atraiu. O Boaz foi atraído pelo caráter dela, porque uma pessoa chegou para Boaz e falou, um empregado dele falou, essa moça ela é diferente. Ela, sabe a história dela? Ela largou o povo dela, ela largou a família dela, ela deixou a família toda para trás para ir com a sogra viúva, para trabalhar, para sustentar a sogra. Então essa moça é diferente. Então por essa atitude de Ruth, ela acabou conquistando o coração de Boaz. Então a gente precisa olhar. Nós mulheres, nós somos vaidosas, nós cuidamos, né, da nossa aparência, claro, isso é muito importante. Mas como que a gente está trabalhando o nosso caráter?
o que a gente está fazendo para trabalhar o nosso caráter, para melhorar, para se transformar, para nos restaurar. O que vai atrair o outro, o que vai fazer com que a gente prossiga é a nossa transformação de caráter, nossa mudança de atitude. E isso é o que atraiu Boaz. E fez com que ela vivesse tudo o que ela viveu, né? A Ruth, para quem não sabe, ela é da linhagem de Jesus Cristo. Ela foi bisavó de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a última característica para a gente encerrar assim, um pequeno esboço da vida de Ruth, mas gostaria que vocês lessem esse livro que é tão lindo, é a redenção. Ela acreditou na redenção. Ela acreditou que pudesse, que tinha um futuro. Que tinha um futuro naquela terra, onde o Deus que eles cultuavam era o Deus de Israel. Ela olhou para aquele Deus. Ela acreditou nas promessas daquele Deus. Naquele Deus que ela aprendeu dentro de casa, quando ela casou com Noemi, com Elimeleque. Porque eles tinham provavelmente uma postura inabalável, né? Que ela se espelhou neles e quis conhecer mais desse Deus. E ela acreditou nessa redenção e aconteceu. Né? Ela não olhou para o passado, ela não olhou para as dores, ela não olhou para as guerras, ela não olhou que ela perdeu o marido, ela só olhou para frente. E ela tinha um objetivo e ela alcançou aquele objetivo. E como dizem em 2 Coríntios 5,17, né? Pelo que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, hoje eu falo para você e falo para as meninas, a nossa live é curta, né, como a gente já tinha falado. O recado que eu tinha para dar são essas características de Ruth e pedir para elas, para essas mulheres que a gente acompanha, essas que estão aqui na live, as que vão ver depois, as que estão lá no grupo, prestem mais atenção, olhem mais para o futuro, olhem mais para dentro de si, se restaurem, se resgatem, porque Deus ele tem o melhor, ele tem o melhor. Isso parece clichê, parece uma coisa que todo mundo fala, mas é real. Experiências mostram, testemunhos mostram que quantas vezes a gente está sofrendo por algo que depois, quando a gente olha lá na frente, quando a gente está lá na frente, fala, meu Deus, por que eu sofri tanto por algo que, nossa, olha aqui, olha como que eu estou. Então, procurem olhar para o futuro de vocês, colocar sempre Deus em primeiro lugar. Prestem atenção nessas características de Ruth, de sabedoria, que eu creio que ela tem muito para nos ensinar. E agora eu queria que a Má falasse um pouco mais. Então, gente, a Tati, ela deu um exemplo, né, de uma mulher sábia para a gente seguir. E eu vou falar mais no conceito amplo, geral da sabedoria, né? Que tem vários tipos de sabedoria. Tudo que Deus faz é perfeito e completo. Né? Lá em Tiago fala, se alguém não tem sabedoria, pede, Deus dá, né? E aí Deus não vai dar sabedoria financeira, não vai dar sabedoria emocional, sentimental, pessoal. Sabedoria de Deus é sabedoria. Mas a gente tem que saber o que, em qual área que a gente está usando, né? Se a gente realmente está aproveitando, como que a gente vai conseguir essa sabedoria e conseguir colocar em prática, né? Porque Deus, como eu falei, ele é perfeito, então ele não faz nada pela metade, ele não dá nada aquilo que a gente não tem condições. E ele vai dar até a gente dar espaço. A gente vê isso com relação à passagem do azeite da viúva. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Quando acabou o vaso, acabou o azeite. Então, quanto mais a gente abrir o coração, abrir a nossa mente para Deus nos dar sabedoria, Deus vai dar, né? Então, a gente tem que pedir a Deus e dar espaço para receber essa sabedoria, né? Igual a Tati falou mesmo, Ruth, ela teve essa sabedoria por quê? Porque ela abriu a cabeça.
Marcela, acho que caiu, né, gente? Vou tentar chamar de novo. Vocês estão bem, meninas? A internet não tá boa hoje, tá dando delay. Tudo aconteceu hoje. Vamos ver aqui, Marcela. Entra. Já te chamei, Marcela. Parou, né? Travou, gente. Voltou? Ai, gente. Agora foi. Agora acho que vai. Agora foi. Alguém me ligou. Tem que avisar. Ainda bem Tem que que não era avisar. Pedro, porque senão eu ia ficar com muita raiva. Ai, gente. Mas voltando aqui ao assunto, né? É, Então, a sabedoria, né? Pra gente ser uma mulher sábia, às vezes a gente prende muito a questão da sabedoria. Exemplo, lá em Provérbios, quando fala que a mulher sábia edifica a casa, então a gente fica querendo ser sábia e edificar a casa, para aquele específico, né? Mas nós somos filhas de Deus que faz o completo. E nós seremos sábias, né? Para nós. Então, em qualquer relacionamento que a gente tiver, em qualquer trabalho, em qualquer no meio de amizades, no meio de familiares, nós vamos ser sábios. Nós vamos, né, a sabedoria, nós vamos ser cheias de Deus. Porque lá eu acho que lá em Coríntios 1:30 fala, né, que a nossa sabedoria está em Cristo Jesus, né? E se nós somos nova criatura, Deus está em Cristo, né? Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então, nós só vamos ter essa sabedoria se nós estivermos em Cristo, né? Então, o que é a sabedoria? Ela não é autoconhecimento, ela não é inteligência, ela não é equilíbrio emocional, ela não é maturidade, ela não é resolver os problemas. Porque isso não é sabedoria. Isso são consequências que a gente consegue fazer com a sabedoria. E principalmente a gente vai ver mais lá na frente que ela é algo espiritual. E Deus só vai dar, né, essa sabedoria espiritual quem é espiritual. Deus não está no meio das trevas. Na Bíblia fala que luz não mistura com as trevas. Então, como que nós queremos receber algo do céu, algo espiritual, se nós estamos sendo carnais, se nós estamos andando em trevas, né? A gente quer ter um casamento restaurado, a gente quer ser mulheres abençoadas, mulheres prósperas, mulheres de acordo com as mulheres da Bíblia, mas a gente não está na luz, a gente está nas trevas. A gente não está seguindo as leis, os princípios que está na Bíblia. E aí tem o Instituto Humanista Unismo, que ele estuda todas as religiões do mundo, né? Então lá tem a questão do budista, do hinduísmo, tem mais de 30 religiões lá. Lá eles fizeram que a sabedoria, né, juntaram tudo e falaram, a sabedoria, em todas elas se resume a fatores interno e externo, e principalmente o com o outro, né, o relacionamento com o outro. Então, é como que a gente consegue lidar, porque na palavra do Senhor fala, se a gente é sábio, a gente tem que colocar em prática essa sabedoria, né? É igual um perfume, quebra, uma hora o cheiro vai sair, né? Quem é sábio vai ser sábio em situações. Então, se nós somos mulheres sábias, mulheres de Deus, quando a gente, né, estiver num processo de restauração e acontecer alguns fatores, vamos colocá-la, né, em prática, né? É difícil, gente, chora, dói. É uma dor física, é uma dor que passa da mente, dói os membros, os músculos, né? Dói. Realmente, isso é comprovado cientificamente.
Quando a gente está passando por muita dor, né, interna, isso passa para o corpo. Então, para a gente conseguir colocar em prática, saber ficar em silêncio na hora certa, porque o silêncio é uma arma poderosa, sabe? A gente conseguir não falar, não gritar, não jogar os erros do passado, a gente tem misericórdia, a gente tem amor um do outro, para sermos mulheres sábias. E lá em Tiago 5 fala, né? Se a gente, não, Tiago 3, que quando a gente quiser a sabedoria, vou ler para vocês aqui. Em Tiago 3. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas boas ações, praticando com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não minta contra a verdade, gabando-se serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem dos céus, ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, também há confusão, esse tipo de coisas más. Mas a sabedoria que vem dos céus é, antes de tudo, pura e também pacífica, doce e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Tiago 3, do 13 até o 17. Então, existem dois tipos de sabedoria, né? Vamos colocar assim: a sabedoria celestial, e a sabedoria terrena. Que alguns, né, psicólogos, filósofos até falam que não existe esse tipo de filosofia terrena, que ela é uma maturidade da inteligência racional que é movida pelo cognitivo. Ou seja, todo mundo é inteligente, mas sábio não. Porque a pessoa sábia só é sábia se for de Deus. Então, inteligente qualquer pessoa. O QI da pessoa pode variar, ela pode estudar, fazer curso e ser inteligente. Mas sábio, a pessoa pode ter 40, 50 anos. Uma de 20 pode ser mais sábia que uma de 50. Né? Não é pelo tanto de experiência, é o que ela aprendeu nessas experiências, o que ela mudou. Se ela não mudou nada, só vai repetindo, repetindo até aprender. Se uma situação do seu deserto não fez você melhorar, minha filha, você vai ter outra para você testar para ver se melhorou ou não. Né? Se você tem uma situação que Deus permitiu, né? Na Bíblia fala que a gente é aprovado para ser aprovado. Você quer sabedoria, Deus vai te dar. Mas, né, passe por essas aprovações para ser aprovado. Então, quando a gente pede essa parte da sabedoria celestial que Deus nos dá, né, de livre e boa vontade, Deus não quer nada em troca, não gosta de barganha, é o quê? É ser espiritual. Né, igual eu falei no início, nós só vamos ganhar essa sabedoria, nós só vamos ganhar a batalha de restauração, de busca de restauração pessoal, de casamento, se a gente nos transformar primeiro, se a gente mudar dentro da gente nosso caráter. Isso é só Jesus Cristo, é só o Espírito Santo dentro de nós. Né? Então, o Espírito Santo, ele que faz esse papel dentro da gente. Então, não é a quantidade de vezes que a gente ora, que a gente vai na igreja, que a gente fala em línguas. Porque tem pessoas fora da igreja muito melhores do que lá dentro. Porque lá eles têm uma capa, mas não faz. Então, entra para o seu, né, secreto do seu quarto, ora, peça a Deus sabedoria, né? Peça a Deus como resolver esses problemas da sua vida. Tenha essa intimidade com o Espírito Santo, que Deus vai te dar todas as estratégias para mudar de vida, para transformar seu caráter, transformar seu casamento. Né? Deus tem poder para isso. Ele vai dar, se a gente nos dá, né, der espaço para o quê? Para receber essa sabedoria, né? Para a gente conseguir restaurar nossa vida, nosso casamento, né, Tati? Sim. Porque, na verdade, né, Marcela, tudo que acontece, né? Parece, a gente sempre fala que as histórias se repetem, né?
E a gente sempre também repete esses pontos de que tem que buscar restauração pessoal, que tem que buscar a sabedoria de Deus, que tem que ter equilíbrio emocional, buscar equilíbrio, os frutos do Espírito, porque a gente sabe que alguns pontos, eles são gerais para todo mundo, né? É claro que cada caso é um caso, cada situação, cada casamento, cada história é uma, somos seres únicos. Mas existem alguns pontos que se a gente fizesse, as coisas mudariam com mais facilidade, encurtaria o tempo. Então, por isso que a gente bate sempre nessa tecla de buscar Deus, buscar sabedoria, buscar uma introspecção mesmo, se conhecer, busca por identidade, saber que você é filha de Deus, saber que sua identidade, você é a filha amada do Senhor, que o Senhor ele quer o melhor para a tua vida. Isso parece que vira um clichê quando a gente fala, a gente cansa de falar, mas é muito real. Quando você começa a olhar para o espelho e ver a mulher forte, poderosa, maravilhosa que você é, as coisas que ele te fala, aquele homem que saiu de casa, que era para cuidar de você, que te abandonou, te deixou, que muitas vezes não tem a responsabilidade com os filhos. Então, aquilo que ele fala de você, te humilhando, te machucando, não vai te atingir. Vai doer um pouquinho? Dói. Somos humanos, dói um pouquinho. Mas você vai doer e, você logo vai lembrar quem você é. Você vai lembrar que você é a filha escolhida, que você é a menina dos olhos do Senhor, que você tem identidade. Então, fica tudo muito mais tranquilo, mais fácil quando você se conhece, se restaura. É claro que aqui a gente busca, a gente ora, a gente quer os casamentos restaurados, porque nós sabemos que o inimigo ele se levanta contra as famílias, nós sabemos que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, ele não está de brincadeira, ele quer destruir mesmo casamentos, ele vai com os dois pés no peito para detonar com todas as famílias que ele puder, porque ele destruindo família, ele destrói herança, ele destrói os filhos, ele destrói gerações. Nós queremos esses casamentos restaurados, mas em primeiro lugar nós queremos olhar para vocês. Nós somos mulheres, nós temos empatia com a dor de vocês. Nós sofremos com o que vocês sofrem. Então, em primeiro lugar, eu quero que vocês fiquem fortalecidas. Eu quero olhar para vocês, mulheres fortes, guerreiras, sábias. E essa sabedoria só vem do Senhor. Essa mudança, essa transformação só vem do Senhor. Eu posso falar para você. Eu era um nada de mulher. Eu só me tornei alguma coisa quando Ele me transformou. Quando eu busquei quem eu era, a minha essência, a minha identidade de filha. Então, é esse o recado de hoje, dessa live. Amém. Amém? Quer falar alguma coisa, meninas? Querem falar alguma coisa? Amo vocês, muito feliz. A gente continua nos grupos, nas ministrações, nas lives, nas reuniões. Alguma pergunta? Acho que não, né? Tem alguma aí, Má? Eu não sou ceguinha. Foi a Tati colocou, estava indo tão bem, recair novamente. Tati, pensa, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Né? Tudo quando a gente for fazer alguma coisa, né, que venha a ser uma recaída, a gente pode pensar assim, Deus vai agradar disso? Deus vai me dar, né? Eu vou plantar, eu vou recolher coisas ruins, coisas boas, né? A gente é ser humano, a gente erra mesmo, sabe? Deus perdoa, Deus continua nos ajudando, né? Porque a gente errou uma vez que Deus pega a gente pela mão, pelo colo, levanta e vai com a gente. Mas quando a gente pensa, Senhor, o Senhor vai gostar disso? O Senhor vai agradar dessa minha atitude? É o freio. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? É um freio na nossa vida para a gente não fazer a vontade da carne, mas seguir na instrução do nosso guia, que é o Espírito Santo. Então, errar é do ser humano mesmo. Né? A gente erra muito no período de restauração, porque às vezes a nossa emoção está tão florida, a gente está tão desorientada, a gente age, depois a gente pensa. Aí quando a gente vai usar a razão, fala, poxa, eu fiz isso. Né? Mas Deus conhece o coração, sabe por que nós fazemos todas as coisas. Quando a gente se arrepende, o Espírito Santo sabe, né?
e nos ajuda. Não é motivo de, né? Deus está com a gente em todos os momentos. Amém. Amém. E o Tchau, menino, meninas. Fiquem com Deus. Obrigada por participarem. A gente vai se falando. Tá bom? Beijos. tchau. A emoção fala mesmo já. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, dá seu comentário, se inscreva no nosso canal também, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos também um grupo de estudos, o Instagram, tá bom? Tem para homens, mulheres. Vem com a gente.